É o seguinte, família. Não vamos aqui ser hipócrita. Vamos falar o português claro. Campeonato Brasileiro, em quesito briga de título, acabou. O Palmeiras já é campeão. Ah, Léo, você tá tentando zicar. Quem me dera? Quem me dera? Você acha que eu aqui, corintiano, queria ver o Palmeiras campeão de novo? Mas é a verdade. Não dá pro Palmeiras perder esse Campeonato Brasileiro. São 8 gols de diferença, que na verdade são 9. Porque o que eu não vejo a galera falando é o seguinte: o saldo de gols é 8. Só que se empatar nos saldos, o gol pró do Palmeiras é muito maior. Então, mesmo que o Galo ganhasse de 4-0 do Bahia e o Cruzeiro, não sei por qual motivo, metesse 4-0 do Palmeiras, não passava. Empatava em saldo e perdia. Teria que ser um 5-0 do Cruzeiro, ou então um 5-0 do Galo. Não vai rolar, né, gente? Vamos falar a verdade, não vai rolar. Então, o que é o objetivo desse vídeo aqui? Transformar essa última rodada de um dos campeonatos mais emocionantes do último ano em uma coisa realmente emocionante. Porque você pode olhar e falar, não vai ter briga por título, vai ser broxante. Tem emoção na última rodada do Campeonato Brasileiro e hoje nós vamos falar sobre isso. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Léo Sante Plus. Senhoras e senhores, se vocês gostarem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar alguma coisa aqui embaixo. Manda o vídeo pros seus amigos. E é isso. Vamos falar um pouco sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, que vai rolar amanhã ou hoje, depende do dia que esse vídeo for ao ar. Vai ser quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Beleza? Vamos falar sobre a última rodada. E vamos falar especificamente sobre 3 brigas, tá? 3 brigas. 2 delas nós vamos passar mais rapidamente, porque são mais simples. E uma, muito mais complexa, vamos falar um pouco mais. Que é briga por Libertadores, briga por Sul-Americana e briga por rebaixamento. Começando com a Libertadores. Bragantino já está... Os 6 times aqui que vão para a Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, já estão garantidos. O Brasil, ano que vem, vai ter 8 representantes brasileiros na Libertadores. E todos já estão definidos. Palmeiras já está definido na fase de grupos da Libertadores. São Paulo já está definido na fase de grupo da Libertadores. E Fluminense já está definido na fase de grupo da Libertadores. Fluminense por ter ganho a Libertadores desse ano. E o São Paulo por ter ganho a Copa do Brasil. O Palmeiras, por pontuação, ele já não é ultrapassado e já não sai desse top 4. E por que esse top 4 é importante? Pra você que não entende nada de futebol. O top 4 vai direto pra fase de grupos. O quinto e o sexto lugar, eles vão pra uma fase pré-Libertadores. Que já é Libertadores, mas... é uma fase ainda classificatória, você não tá na fase de grupos. Porque quando você tá na fase de grupos, você já tem pelo menos 6 jogos de Libertadores garantido. Na fase pré, você tem um confronto de ida e volta, que se você for eliminado, já era. Fudeu seu planejamento, seu ano, seu quê. Então, é muito incômodo tá lá. É muito mesmo. O Bragantino já tá nessa fase, não tem o que ele possa fazer. O Bragantino tá com 62 pontos, o máximo que ele chega é 65, mas ele não ultrapassa o Grêmio. Porque se ele, por exemplo, ganhar de 1-0 do Vasco... ele chega a 65, mas o número de vitórias dele é 2 a menos que o Grêmio. Ele tem 18, o Grêmio tem 20, sem jogar, né? Então, o Grêmio, mesmo que o Grêmio perdesse, não alcançaria o número de vitórias. Então, a única coisa que pode acontecer com o Bragantino é ele passar de sexto para quinto ou se manter em sexto. É a única coisa. Já o Botafogo, não. O Botafogo pode ir para a fase de grupos da Libertadores. Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio podem cair fora. No momento, eles estão indo para a fase de grupos direto. E o Botafogo tá indo pra pré. Mas esses 4 times, Galo, Flamengo, Grêmio e Botafogo, brigam por 3 vagas. 3 deles vão pra fase de grupos, 1 vai pra pré-Libertadores. Nós não vamos nos aprofundar aqui em resultados, possibilidades, porque senão tomaria muito tempo, mas muito tempo, e são muitos times. Então, vamos só manter aqui, certo? O Botafogo tem 64, Grêmio 65, Flamengo 66 e Galo também 66. Certo? Belezinha? Então, beleza. Vamos agora pra briga por Sul-Americana. Por quê? Qual a parada? Como Fluminense e São Paulo não estão no top 6 do Campeonato Brasileiro, mas vão pra Libertadores, esses 2 times abriram 2 novas vagas pra Sul-Americana. Originalmente, a Sul-Americana só vinha até o 12º lugar. Mas agora, com esses 2 times, 13º e 14º lugar vão para a Copa Sul-Americana. O Corinthians já tá garantido, tá? A única coisa que pode acontecer é uma coisa parecida com o Bragantino. O Corinthians pode terminar o campeonato em 13º ou 14º, porque o Cruzeiro pode ultrapassar, né? Se o Cruzeiro, por acaso, ganhar do Palmeiras, ultrapassa o Corinthians vai pra 14º, o Corinthians perder, né? Enfim, ele pode ir pra 14º. Não, na verdade o Corinthians pode subir aqui, né? O Corinthians pode subir pra 11º e tal, mas enfim. A questão não é essa, o Corinthians pode
pode se mover nesse campeonato, né? Por exemplo, aqui vai pra... tem até... Vai pra 12º, pode acontecer. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é, o Corinthians está na Sul-Americana, certo? O Cruzeiro ainda não está garantido. O Santos pode ultrapassar o Cruzeiro. O que precisa acontecer? É simples. O Santos precisa ganhar e o Cruzeiro tem que perder. É a única possibilidade. Se o Cruzeiro pontuar de qualquer forma, seja um empate, seja uma vitória, o Cruzeiro está na Sul-Americana, tá? Ou então, caso o Santos não ganhe, caso o Santos empate, ou caso o Santos perca, o Santos obviamente não vai para a Sul-Americana. E aí, o Santos, além dessa briga por Sul-Americana, está na briga mais emocionante de todas, na minha opinião, que é a briga por rebaixamento. Emocionante porque meu time não tá lá, né? Senão eu estaria com medo. Mas vamos falar sobre ela, e essa sim eu acho que vale a pena a gente falar sobre cada um dos cenários. Existem alguns cenários aqui. Vamos lá. Goiás, Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados. A última vaga de rebaixamento está entre 3 times: Bahia, Vasco e Santos. Beleza? Vamos a alguns cenários aqui. Primeiro, Santos e Vasco dependem só deles, ok? Se Santos e Vasco ganharem o jogo, o Vasco por qualquer resultado, ou o Santos ganhar por qualquer resultado, o Bahia está rebaixado. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se o Bahia perder, obviamente ele também está rebaixado. Por qualquer resultado que seja, se o Bahia perder, o Bahia está rebaixado. O negócio fica interessante quando a gente fala sobre outras variações de resultados do Bahia. Caso o Bahia empate ou caso o Bahia ganhe. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas. Primeiro, vamos com o empate do Bahia. O Bahia empata com o Atlético Mineiro. Ah, só deixando claro, não vamos falar sobre saldo de gols e tal, que senão esse papo vai ficar muito maluco. E sinceramente eu não fiz as contas aqui, não parei pra fazer conta, mas eu acho que o saldo de gols pouco importa nessa discussão, né? Nessa discussão que a gente tá tendo, o saldo de gols pouco importa. Enfim. Bahia empata o jogo com o Atlético Mineiro. Bahia joga em casa contra o Atlético Mineiro, segundo colocado do campeonato. Se o Vasco perder, né, se o Vasco ganhar e o Santos ganhar, foi o que a gente já falou. Eles estão livres de rebaixamento. Se o Vasco perder, o Vasco está rebaixado. Ok? E aí, o resultado do Santos, independente. Se o Vasco empatar, o Bahia está rebaixado. E aí o resultado do Santos também tanto faz. Nesses 2 cenários, pouco importa o que o Santos faça. O empate do Bahia, essa é a verdade, o empate do Bahia salva o Santos do rebaixamento. Não tem o que fazer. As únicas 2 possibilidades do jogo, do empate do Bahia é: se o Vasco ganhar, o Bahia cai. Se o Vasco empatar, o Bahia cai. E se o Vasco perder em São Januário contra o Red Bull Bragantino, o Vasco cai. Isso são os cenários para caso de empate do Bahia. Agora, se o Bahia ganhar, aí sim o bagulho fica interessante. Vamos lá. Caso o Bahia ganhe, Vasco perca e Santos perca, o Vasco tá rebaixado. Caso o Bahia... e aí isso se estende, né? Isso se estende para outros resultados do Santos. Então, caso o Bahia ganhe, o Vasco perca, o Santos pode perder, o Santos pode empatar ou o Santos pode ganhar. Nesses 3 cenários, o Vasco vai ser rebaixado. Se o Vasco empata e o Bahia ganha, Bahia ganhou e Vasco empatou. Aí é quando o Santos começa a ficar perigoso a situação do Santos. Caso o Santos perca, o Santos está rebaixado. Então, no cenário vitória do Bahia, empate do Vasco e derrota do Santos, que vai jogar na Vila Belmiro contra o Fortaleza, Santos está rebaixado. Em caso de empate do Santos, o Santos fica na Série A. E aí, em caso de vitória, obviamente, o Santos também fica na Série A. E, por último, em caso de vitória do Vasco, se o Bahia ganhar e o Vasco também ganhar, o Santos tem... Caso perca, é rebaixado. Caso empate, também é rebaixado. E aí, caso ganhe, obviamente, se livra. Então, meu Brasil, esses são os cenários possíveis
do Campeonato Brasileiro. Ficou bem explicado? Espero que sim. Tentei fazer vários cenários, várias possibilidades aqui. E espero que tenha ficado bem explicadinho pra vocês. Certo, Brasil? Certo? Espero que vocês tenham gostado. Tem ainda muita emoção nessa fase final do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito legal. Muito, muito, muito legal. E é isso. Tô feliz da vida que vai se resolver o Campeonato Brasileiro. E tô feliz da vida que meu time não caiu. Beijo, gente! Comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, quem você acha que vai ser rebaixado, quem você acha que vai pra fase de grupo da Libertadores, quem você acha que vai pra Sul-Americana. Tá bom? Beijo pra vocês.